Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com bastante saúde, tá? Pessoal, então essa semana é a nossa semana de revisão, né? E nessa aula aqui nós vamos fazer a revisão de geomorfologia e geologia, tá bom? Então esses serão os tópicos que nós vamos trabalhar nessa aula gravada aqui, tá? Nós vamos trabalhar os pontos mais importantes, né? Aqueles que vocês têm que tomar mais cuidado, prestar mais atenção na parte de geomorfologia, né, que é o estudo do relevo, e geologia, que é o estudo das rochas, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula de revisão? Então é aqui, ó, o tema da aula, revisão, geomorfologia, tá? Pessoal, vamos lembrar de uma coisa muito importante, né, para começar, o relevo, ele é dinâmico, o relevo não é estático, ou seja, o relevo está em constante transformação, tá? Primeira coisa também importante, né? As camadas que formam o interior do nosso planeta. É sempre importante, né? Revisar o nome dessas camadas, tal, as características dessas camadas. Então nós temos a crosta, depois nós temos a astenosfera, depois nós temos o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, também chamado de NIF, porque ele é rico em níquel e ferro, tá? E acredita-se que ele seja sólido, o núcleo interno, tá bom? Próximo, a teoria da deriva continental. Né? Essa teoria ela é muito importante, ela é muito famosa, o vestibular cobra bastante. Ela foi elaborada lá no começo do século XX por um cientista alemão chamado Wegener. Né? Ele dizia que no passado da Terra existia um único supercontinente chamado Pangeia, e ao longo do tempo, milhões e milhões de anos, né, esse supercontinente ele foi quebrando, até dar origem aos 6 continentes atuais. Tá? Aqui está a imagem da Pangeia, desse supercontinente, né? E para chegar nessa teoria, o Wegener, né, ele observou, né, algumas coisas. Por exemplo, né, a primeira coisa que chamou a atenção foi o formato, né, da América do Sul e da África, né, o litoral da América do Sul e da África, o encaixe, né, quase perfeito, né, entre essas duas partes, né? E outra coisa também, que ele foi atrás, né, para pesquisar, e ele encontrou fósseis, né, fósseis iguais em locais que hoje estão geograficamente muito distantes. Então, fósseis na América do Sul iguais a fósseis na África, tá? Outra coisa que ele encontrou também, rochas iguais, tanto na América do Sul quanto na África. Aí ele formulou a teoria dele, tá? Agora, uma coisa que o Wegener acabou não conseguindo explicar. Por que os continentes mexiam? Por quê? Ele não sabia da existência delas, a existência das placas tectônicas, tá? As placas tectônicas foram descobertas na década de 60, estudando o fundo dos oceanos, tá? E hoje nós sabemos, então, que a crosta ela está toda quebrada em grandes placas que estão boiando sobre o magma, tá? Olha, pessoal, as placas, elas mexem porque ocorre movimento de subida e descida do magma, que está embaixo dessas placas. Esse movimento de subida e descida é chamado de convecção, tá? Então, quando é aquecido o magma, ele sobe, quando é esfriado, ele desce. Aquecido, ele sobe, resfriado, ele desce. Então, ele fica fazendo esses movimentos aqui, ó, né, circulares. Isso aqui são células de convecção do magma e é isso que faz com que as placas elas se movam, tá? E essa camadinha aqui é a astenosfera, tá? Limite de placas, vamos relembrar, pessoal? São 3 os limites de placas. Limite convergente, quando as duas placas estão indo para a mesma direção. Limite divergente, quando as placas estão indo para direções opostas. E o limite transformante, quando uma placa desliza do lado da outra, tá? Um exemplo, né, de convergente, movimento convergente, é a subducção, é quando uma placa mergulha debaixo da outra. Essa placa que está mergulhando, ela está sendo destruída, tá? Então, um exemplo famoso de subducção é a placa de Nazca, né, entrando debaixo da Sul-Americana. Aqui acabou dobrando e formou a Cordilheira dos Andes. E a outra coisa que a gente observa em área de subducção é a formação das fossas abissais, que são as regiões mais profundas dos oceanos, tá? Agora, um exemplo de limite divergente, né? É a formação da dorsal mesoatlântica, um conjunto de vulcões que está lá no fundo do Oceano Atlântico, bem no meio do Oceano Atlântico,
Tá? Então aqui é divergente, a placa da África está indo para uma direção, né? E a placa sul-americana está indo para outra direção, né? E o fundo do Oceano Atlântico está aumentando, tá? Formando esse conjunto de vulcões que nós chamamos de dorsal mesoatlântica, tá? Então, um exemplo de movimento divergente, né? E aqui é um exemplo de transformante, limite transformante, é a famosa falha de San Andreas, né? Falha de Santo André, lá na Califórnia, tá bom? Beleza? Agora falar um pouquinho sobre as forças que vêm de dentro do nosso planeta, né? As forças endógenas, vamos lembrar que são 3, as forças que vêm de dentro do nosso planeta. Primeiro, o vulcanismo, formação de vulcões. Os vulcões, pessoal, vocês lembram, eles são mais comuns em área de contato de placas. Pode acontecer de vulcões no meio de uma placa? Pode, né? O ponto onde sai esse material é chamado de hotspot, né? E aí começa a formar, né, um arquipélago. Um exemplo famoso de hotspot é o Havaí, lá nos Estados Unidos. É um exemplo de hotspot. Ou seja, são vulcões no meio de uma placa, tá? Segunda força que vem de dentro da Terra, os abalos sísmicos, né, que são os terremotos e maremotos. Vamos lembrar que o foco, a origem do tremor é dentro da crosta. Esse foco, essa origem é chamado de hipocentro. E quando o terremoto chega até a superfície, aí a origem nós chamamos de epicentro. Epicentro, tá? No caso dos maremotos, podem formar ondas gigantes, que são os tsunamis. Vamos lembrar que o tsunami, na origem dele, a onda ela é baixa e muito rápida, e quando essa onda ela encontra profundidades menores, quando ela vai chegando perto da costa, né, o que acontece com a onda? Ela perde em velocidade, mas ela ganha em altura, tá? É esse que é o que acontece com os tsunamis, tá? E a terceira força que vem de dentro da Terra, pessoal, é o chamado tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, ou de astrofismo, tá? Pessoal, o que pode acontecer se for aplicada uma força na crosta, tá? Ela pode, de repente, por causa da resistência das rochas, né? Às vezes são rochas muito duras, a rocha, né? A crosta, ela pode quebrar. Isso é chamado de falhamento. Aqui está um esquema clássico de falhamento, né? O que chama muita atenção, ó, é a cor das listras, tá vendo? Ó, como não está seguindo uma sequência. Por quê? Porque essa parte aqui afundou, né? Essa parte que afunda nós chamamos de graben, e essa parte subiu. A parte que soergueu nós chamamos de horst. Então isso aqui é um horst, isso é um horst, e isso aqui é um graben, tá? É quando a crosta ela quebrou, falhamento, tá? Aqui é um exemplo, né, de falhamento aqui no Brasil, né? Um exemplo de horst é a Serra do Mar, o outro horst é a Serra da Mantiqueira, e o graben é onde corre o Rio Paraíba do Sul, né? O Vale do Paraíba, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, exemplo de horst graben aqui do Brasil, tá? A orogênese. Orogênese é quando você aplica forças horizontais, ó, na crosta, tá? Então, você tá vendo aqui, ó, foi aplicada uma força aqui, horizontal aqui. As rochas, nesse caso, são mais maleáveis e elas acabaram dobrando. E ao dobrar, formou uma montanha, né? Por isso que montanha também é chamada de dobramento. E quando ocorre esse fenômeno, chamamos de orogênese. É o processo de formação de montanhas. Tá? Então, nesse caso, foram aplicadas forças horizontais e o meio acabou dobrando. Essa parte mais altinha, pessoal, chamamos de anticlinal e a parte mais baixa, sinclinal. Tá? Esses dois nomes já foram cobrados, inclusive numa questão da FUVEST. Tá? Agora, e se as forças forem não horizontais na cruz, mas verticais? Se elas forem verticais, nós chamamos de epirogênese. Tá? E o outro fenômeno importante, pessoal, é o que mantém o equilíbrio das placas, né? As placas tectônicas estão boiando no magma, né? Da astenosfera. E a crosta, né? Essa parte da placa, ela mergulha no manto, ela entra no manto. Isso é para manter o equilíbrio da placa. Isso é chamado de isostasia, tá? A gente costuma fazer uma analogia aos icebergs, né? Que estão, né? Uma parte do iceberg está no fundo do mar, tá? Então é o que acontece aqui, para manter o equilíbrio da placa, né? A placa ela entra no manto. Agora tem uma coisa interessante, quanto mais alta for, quanto mais espessa for a crosta ou a placa, mais ela penetra no manto. Agora, se essa parte sofrer erosão e começar a diminuir de tamanho, a parte que está mergulhada também diminui, ela recua. Então, se diminuir em cima, diminui embaixo.
Então, o que é a isostasia? É o que mantém o equilíbrio da placa. Então, vamos lembrar que a placa está mergulhada no manto, tá? Aqui, ó, tá mostrando, ó, diminuiu em cima, diminui a parte de baixo também, mergulhada no manto. Diminuiu mais em cima, diminuiu mais ainda a parte mergulhada no manto, tá? E esse exemplo aqui, ó, de epirogênese também está mostrando o gelo pesa sobre a crosta afunda, e quando o gelo derrete, a crosta volta ao normal, tá? Então é movimento vertical, tá vendo? Ó, epirogênese, se o movimento é vertical, epirogênese. Agora, se a força é horizontal, orogênese, quando causa dobramentos, beleza? E a geologia? Geologia é a ciência que estuda as rochas, vocês sabem disso. Todas as rochas são formadas por minerais, né? E só tem 3 grupos de rochas que nós temos que estudar, né? Quais são os 3 grupos de rochas que existem? As magmáticas, né, conhecidas como ígneas, são formadas pelo resfriamento do magma. Se o magma esfriar dentro da crosta, como é que é mesmo? Magmática intrusiva. É o caso do granito. Agora, se o magma chegar até a superfície, esfriar, né, na superfície, magmática extrusiva. É o caso do basalto, tá? Segundo grupo de rocha, as sedimentares. Elas são formadas pela compactação e cimentação dos sedimentos, que são pedacinhos de outras rochas, tá? Rochas sedimentares, pessoal, são nelas que nós encontramos combustíveis fósseis, aquíferos, tá? As rochas sedimentares são divididas em detríticas, não tem matéria orgânica no caso, né? Um exemplo, o arenito. Tem as orgânicas, né? O próprio nome já está dizendo, né? Tem matéria orgânica nela. Um exemplo bem famoso é o calcário, é uma rocha sedimentar orgânica. O calcário ele pode formar cavernas, né? Existem várias cavernas que são de calcário. Como é que você identifica que aquela caverna é de calcário, né? Se tiver essas pontas descendo do teto, que são estalactites, ou pontas subindo no chão, que são estalagmites, isso são cavernas de calcário. E cavernas de calcário são chamadas de kársticas. Kársticas, tá? E existem as sedimentares químicas. No caso, um exemplo é o salgema. O salgema é encontrado em Minas, tá? O salgema, pessoal, não é o sal de cozinha, não é o cloreto de sódio, não, tá? Isso aqui ele é encontrado no fundo de uma mina, tem que escavar até chegar nele. Ele é um exemplo de rocha sedimentar química, beleza? E o terceiro e último grupo de rochas são as metamórficas. São aquelas que passaram por uma transformação, tá? Se uma rocha sofrer muita temperatura e muita pressão, ela se transforma em outra rocha, tá? Um caso famoso de rocha metamórfica é o mármore. O mármore, há milhões de anos, era calcário. Então, o calcário sofreu a ação de uma intensa temperatura e pressão e se transformou em mármore, tá? Então, isso aqui é um exemplo de rocha metamórfica. Então, na natureza, uma rocha pode se transformar em outra rocha, beleza? E as forças exógenas, né? Quais são as forças exógenas? É a força aqui de fora, né? São as forças que modelam o relevo. São 2 as forças exógenas, gente, vamos lembrar. Tá? Primeira é o intemperismo e segunda força exógena é a erosão, são as erosões, tá? O intemperismo, né, todo mundo lembra, né? Tem o físico, o químico e o biológico, né? O intemperismo físico é quando quebra a rocha e o químico e o biológico é quando decompõe a rocha. No caso do químico, a ação da água, né? E do biológico, o próprio nome está dizendo, ação de agentes biológicos, fungos, bactérias, raízes de árvores, tal. Isso tudo ajuda a destruir e decompor a rocha, tá? E o outro agente externo são as erosões, né? No caso da erosão causada pelo vento, erosão eólica, a gente identifica nessa imagem por causa da presença do pescocinho aqui, ó. Isso aqui tipicamente é ação de vento, tá? Erosão pelo vento eólica. Erosão causada pela chuva, né? Erosão pluvial, nós já estudamos isso aqui, né? Que formam essa erosão bem profunda, que são as vossorocas ou bossorocas. Erosão causada pela chuva, pluvial. Erosão causada por rio, fluvial. O caso bem famoso, né? É o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Ele é ação, né, de erosão fluvial. Foi o rio Colorado que fez o Grand Canyon, que escavou o Grand Canyon, e ainda está escavando, né? Mas demorou milhões de anos, né, para formar o Grand Canyon. Erosão causada pelas ondas do mar, é chamado de abrasão marinha. A onda vai batendo aqui na base da falésia, aí o que acontece? Quebra a falésia cai,
né, e vai recuando a falésia. Isso aqui é a força da onda batendo aqui na base da falésia, né? É a ação das ondas, erosão marinha, né, abrasão marinha. Erosão causada pelo gelo, né, erosão glacial. O gelo pode formar algumas paisagens como essas aqui, ó. Isso aqui são os fiordes, lá no norte da Noruega, né? Lá no norte da Europa. E tá vendo esse vale aqui, ó? Isso aqui é a ação do gelo, escavado pelo gelo, erosão glacial, né? E para terminar, pessoal, algumas formas de relevo que são muito importantes que vocês precisam identificar. É importante saber identificar. Como, por exemplo, uma falésia. Aqui está esse grande degrau aqui, ó. Uma falésia. Já bem, identificar uma chapada, né? No Brasil nós temos algumas dessas formações. Na região central do Brasil, no centro-oeste, nós temos Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros. Na Bahia, nós temos Chapada Diamantina. Ah, vamos lembrar que isso aqui é uma forma de planalto, de topo bem plano, de rocha sedimentar. Os mares de morros que existem aqui na região sudeste do Brasil, né? Os mares de morros, tem esse formato assim ondulado. Esse processo demorou milhões de anos, né? A erosão para deixar a serra com esse formato aqui de meias laranjas. Esse fenômeno é chamado de mamelonar. Isso aqui também é um planalto, só que isso aqui se formou em escudos cristalinos. Isso aqui são rochas cristalinas, diferente das chapadas, que se formaram em bacias sedimentares. As chapadas são rochas sedimentares. Tá? Isso aqui são os Inselbergs, né? Esses morros isolados, né? Que existem na paisagem. Os agentes do intemperismo não conseguiram destruí-lo, né, porque eles são formados por rochas mais resistentes, né, ele acabou suportando a ação, né, da erosão, né, os Inselbergs, ou morro isolado, ou morro testemunho, tá? Isso aqui é uma cuesta, tá? Que aparece aqui em São Paulo, aparece no Paraná, tal. A cuesta ela é formada por duas partes, a frente dela é chamado de fronte, e o reverso. Tá? Então, ela tem uma frente, ou fronte, e um reverso. Né? Aqui em São Paulo também é conhecido como Serra de Botucatu. Tá? São as cuestas. Beleza? E para terminar, pessoal, né, falar para vocês a importância de se estudar esse mapa do relevo do Jurandir Ross, né, que acabou dividindo o relevo brasileiro em 28 unidades, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Né? Esse é o mapa mais atual, né, da classificação do relevo brasileiro. O primeiro mapa de classificação do relevo brasileiro foi feito pelo professor Haroldo de Azevedo, depois veio do professor Aziz Absaber, e esse é o que o vestibular atualmente mais cobra. Tá? Infelizmente, pessoal, alguma dessas unidades aqui, vocês precisariam fazer um esforcinho para guardar o nome, principalmente essas aqui da nossa região, aqui, ó, né, que pega São Paulo, região sudeste, como, por exemplo, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, onde estão os mares de morros, né? Planalto e chapada da Bacia do Paraná, onde tem o solo de terra roxa, e aqui a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Tá? Então, pessoal, esse é o mapa mais importante. Eu sei que ele é o mais trabalhoso, mas seria muito importante fazer um esforcinho e conseguir guardar o nome de algumas, não todas, tá? Só algumas dessas unidades do relevo, beleza? Pessoal, era isso então, nessa aula de revisão, né? Espero que ajude vocês, né, revisar esses pontos mais importantes da geomorfologia e da geologia. Valeu, pessoal? Era isso. Aproveita esse período de revisão, tá? Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima aula. Valeu? Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.